Doutora Edna Sakamoto mais uma vez conosco. Obrigada, viu, doutora? Eu é que pela agradeço. gentileza da presença. Hoje falando um pouquinho sobre essa questão da substituição da carne por outros alimentos. Tem muita gente diminuindo o consumo ou mesmo parando, né? Deixando de Isso. consumir a carne vermelha. E aí, para não correr risco do seu organismo ficar com deficiência de algum nutriente, a ideia é fazer substituições inteligentes. Por exemplo, substituir a carne vermelha pelo peixe, pelo frango, pelos ovos. Sim. E também por grãos, cereais e leguminosas. E leguminosas, isso. Tá? Tem muitas pessoas também dentro desse movimento vegano que substituem, que complementam, né, com cogumelos, por exemplo. Ai, Tati, que é uma delícia. né? Então, o cogumelo é algo que tem muito pouca gordura, tem um teor de proteína moderado, não seria uma fonte, mas que é muito versátil na culinária. Então, você consegue incluir, por exemplo, um cogumelo shiitake grelhadinho para parecer um bifinho, um hambúrguer, entendeu? Então, são maneiras que as pessoas encontram de tentar substituir a carne no dia a dia, né? Várias perguntinhas interessantes, doutora. Uma, por exemplo, chegou da Kelly Moro Camacho. Muito obrigada, viu, Kelly, pela audiência e pela participação. Ela perguntou, Tati, o que fazer com a pessoa que tem ferritina? Aqui ela não disse se a ferritina está alta, se tem muita ferritina ou se tem baixa, porque todo mundo tem ferritina, né, doutora? Isso. Mas nessas duas situações, né, levando em consideração a pessoa que está com a ferritina muito alta ou com a ferritina muito baixa, o que é indicado? O que é legal cortar ou consumir mais? Isso. A ferritina é o estoque de ferro do nosso organismo, né? Então, é muito comum a ferritina estar baixa em mulheres, por exemplo, que têm um fluxo menstrual muito aumentado. Então, ela perde muito ferro através da menstruação. Então, para essa pessoa que está com uma ferritina mais baixa, é interessante, então, usar as fontes, né, de origem animal, no caso, a carne vermelha, ou os vegetais, principalmente os vegetais verdes escuros, que além do ferro também vão contemplar ali o ácido fólico, né, que é importante para equilibrar o metabolismo da ferritina. E para aquelas pessoas que têm a ferritina mais alta, né, normalmente isso é muito comum em homens, o ideal é restringir um pouquinho o consumo da carne vermelha e desses alimentos, como a leguminosa, enfim, para não aumentar ainda mais esse estoque. Luciana Gonçalves Menezes também está participando. Tati, estava esperando por essa pauta. Estou querendo muito me tornar vegana. Estou lendo sobre o assunto e é bom ver, né, que temos substitutos que é possível, né, a gente no dia a dia fazer. Muito obrigada, viu, Luciana? Realmente existem substituições que a gente pode fazer sem riscos, né, à nossa saúde, pensando nessa deficiência de nutrientes. Por isso que o acompanhamento e a orientação de um profissional capacitado é fundamental. É fundamental, exatamente, porque quando você tira do seu roteiro alimentar um grupo, né, importante de alimentos, quando você não faz essa transição de forma orientada, é justamente onde você corre um risco maior de gerar desequilíbrios e carências, né? Porque você tirar a carne vermelha, muitas vezes a pessoa não tira por conta do sabor ou a proteína animal, mas no caso do veganismo, é uma filosofia. Então, você pensar na sustentabilidade, você pensar no impacto que você está gerando em termos de sofrimento aos animais. Então, é algo mais abrangente. Só que se a pessoa faz isso sem orientação, por isso que ela achei interessante, ela está estudando, ela está lendo, porque são maneiras da pessoa primeiro se informar e na sequência procurar, se ela tiver mais dúvidas, enfim, se ela quiser realmente fazer essa transição sem prejuízos à saúde, é importante ela consultar um profissional, porque daí a gente ajusta individualmente quantidades, preferências alimentares, né, para não tornar também uma dieta muito restritiva, né, em termos de nutrientes e de variedade de alimentos. E aí a gente viu no bloco anterior substituições, né, de alimentos que vão conter também a questão do ferro, do zinco, do cálcio, da cálcio. B12. E aí né? a B12 especialmente, que em alguns casos vegano, a complementação através de suplemento é indicada. Às vezes é necessário. Tá. Muito embora a gente acompanhe vários vegetarianos e veganos que conseguem manter ainda a B12 normal
por vários anos pós a parada do consumo de proteína animal, né? Mas esse acompanhamento é feito através de análise de laboratoriais, né? Onde você dosa a B12 no sangue e vê a quantidade, se está num nível adequado ou não. Se estiver abaixo, a suplementação é sim indicada. A Andressa perguntou, Tati, eu posso comer ovo? Aí ela até brincou, né? Sem a preocupação ao invés da carne, porque tem vezes que eu não quero comer carne e eu substituo pelo ovo. Tem a mesma quantidade, por exemplo, da proteína, das substâncias, doutora? Ou ele tem uma quantidade menor? Em termos do perfil, em termos de aminoácidos, ambos têm os 9 aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz e tem que vir da dieta. Então, a carne e o ovo vão ter esses aminoácidos. O que a gente tem que ficar atenta é a quantidade, porque um ovo, em média, vai ter em torno de 7 gramas de proteína, né? E um bife vai ter muito mais. Então, muito mais, quer dizer assim, um bife de 100 gramas vai ter em torno de 30 e poucos gramas de proteína, né? Então, veja a equivalência. Então, um ovo só não seria o suficiente para substituir. Por isso que nessa refeição, Tati, seria interessante ela caprichar nas leguminosas, né? Então, no feijão, na lentilha, no grão de bico, para complementar também, através desses outros vegetais, a quantidade de proteína que viria, né, da carne vermelha. Nós temos aqui, inclusive, uma tela, vamos lá comentar, Vamos. doutora, com essa questão, né, das quantidades, né, para a gente até entender melhor a equivalência, então, né, de substituição da carne por outros alimentos. Então, a gente vai até aqui apontar, doutora, se você puder ir explicando para a gente, nós vamos fechar a imagem. Então, a gente tem, por exemplo, né, a questão da carne, o bife grelhado, uma carne cozida, uma carne moída, refogadinho, espetinho de carne, e aqui as comparações. Que observações são importantes em relação a isso, doutora? Olha, então para você ver, assim, um bife um bife pequeno vai ter em torno de 64 gramas de proteína, né? Então, o interessante para ter uma quantidade semelhante é incluir a família das leguminosas, né? Que é a família dos feijões. Então, lentilha, grão de bico, soja, feijão, ervilha seca. O consumo médio em termos de quantidade para ter um aporte semelhante é em torno de 5 a 7 colheres de sopa destes vegetais, dessas leguminosas, tá? Então, por exemplo, quem não come um bife grelhado, que aqui é a nossa primeira opção, poderia ir com 7 colheres de sopa da lentilha cozida, ter uma equivalência, ter essa quantidade de proteína. Exatamente. A mesma coisa, então, com o frango, com a carne moída, né? Que seria, você poderia usar até para variar, né? A lentilha, o grão de bico, por exemplo, tem um teor de proteína maior. Então, 5 colheres já seriam suficiente, pouco mais de 5 colheres. A mesma coisa a soja. Né? Então, e também lembrando, Tati, daquela combinação que a gente comentou, de associar o cereal também, porque no cereal eu tenho a carência de um aminoácido chamado aminoácido limitante, que é complementado com a leguminosa e vice-versa. Perfeito. Tá? Então, aqui, pelo que eu vi, né, doutora, mesmo em relação ao bife, né, ou a carne moída, ou o espetinho de carne ou frango, né, com cerca de 60 a 100 gramas desses alimentos, se a gente substituir de 5 a 7 colheres, né, do sopa, feijão, da lentilha, do grão de bico, eu consigo esse equilíbrio. Equilibrar. Embora, Tati, é importante ressaltar que a proteína de origem vegetal, ela vai ter essa deficiência de um aminoácido, por isso que a gente precisa fazer a combinação, né? Já nas proteínas animais, você tem todos os 9 aminoácidos que precisam ser ingeridos. Então, por isso a combinação, no caso, seria interessante, do cereal junto com a leguminosa, tá? Por exemplo, arroz milho, e feijão, ervilha, arroz e grão feijão. de bico e lentilha, então, não, desculpe, grão de bico e milho. Essas combinações são interessantes do ponto de vista nutricional, porque melhoram o perfil de aminoácidos presentes nesses alimentos. Doutora Maria José Pomini da Silva, de Macatuba, São Paulo. Obrigada, viu, Maria José, pela participação. Ela disse que o neto de 9 anos não come arroz e feijão por nada. Ele só come polenta e, às vezes, uma massa com frango ou pão e leite. O fato dele não comer arroz e feijão pode prejudicar a saúde dele? E aí ele come com frequência polenta, uma massa com frango e pão e leite.
faltam os vegetais, né? Então, assim, só polenta, por exemplo, a polenta é feita de milho, né? Então, é um cereal, vai faltar uma leguminosa. Se ela conseguisse colocar uma vagem, né, que seria uma leguminosa, ou um pouquinho de ervilha, enfim, complementaria e não ficaria tão deficiente. O pão com leite, novamente, o pão é feito de trigo, que é um cereal. O leite ainda tem um pouquinho de proteína, mas do ponto de vista nutricional, acaba tendo uma carência, porque você não tem tanto ferro nesse caso, né? Ainda é pobre, né? É pobre. Então, uma maneira seria aumentar a ingestão de vegetais. Então, oferecer um pouquinho mais de legumes e verduras, nem que seja na forma de um suco ou de uma sopinha batidinha, para ir aumentando o aporte. Porque, sem dúvida, só a base de polenta, pão e leite e macarrão com franguinho vai gerar carência, sim, tá? Logo, logo vai estar com carência de ferro, né? Exatamente. Provavelmente. Beijo, Maria José. Espero que a gente possa ter te ajudado, tá? Jane Ruth de Sumaré. Tati, quero saber o que a linhaça substitui. Qual a quantidade que deve ser consumida por dia? A linhaça é uma fonte de fibra muito bacana e de ômega 3. Então, tem pessoas que dentro desse movimento de vegetarianismo ou de veganismo não consomem, por exemplo, os peixes também. E os peixes de água fria são as principais fontes de ômega 3, além da proteína. Então, salmão, sardinha, atum, enfim. Então, quando a pessoa tem um consumo reduzido desses peixes, por exemplo, pode ter uma carência de ômega 3, que é fundamental. Então, uma das maneiras é aumentar o aporte de linhaça e de chia diariamente, e diversas formas, batendo no suco, colocando em cima de uma salada. Quanto? Cerca de 1 a 2 colheres de sopa por dia dessas sementinhas já manteria esse nível de ômega 3 entrando de uma forma mais regular, embora seja diferente. O ômega dos vegetais é diferente do ômega encontrado nos peixes, por exemplo. Para quem não come peixe, acaba sendo Seria uma uma dica das boa. fontes, né? Exatamente, de linhaça, que é o que os veganos usam, né? Linhaça e chia como fonte de um tipo de ômega 3 chamado ALA. O peixe tem EPA e DHA. Então, outros ômegas. Vamos voltar na nossa sala? Quanta informação bacana, né? E é interessante porque às vezes a gente tem algumas pegadinhas, né, doutora? Por exemplo, hoje a gente tem muitas pessoas aí condenando o coitadinho do arroz e do feijão, né? Que é uma delícia, ou combinação boa. Né? E tem muita gente, não, porque arroz e feijão... Engorda, Tati, Ai, gente, adoro arroz e feijãozinho. Eu diminuí a quantidade. Isso, mas não deixei de comer, não, porque eu adoro arroz e feijão. Ai, doutora, se tiver uma farinha em cima ainda, aí fechou. Fechou, né? Do ponto de vista nutricional, essa combinação intuitiva, né, do brasileiro é perfeita, porque você tem metionina e lisina, que são aminoácidos limitantes em cada um deles, se complementando quando você come junto. E eu sempre digo que, na verdade, não é o arroz e o feijão que te engordam, são as outras coisinhas que acabam entrando, né, além. Então, é o excesso de pão, é o excesso de doce, é o excesso de bolacha, que acabam, então, desequilibrando. Mas o arroz e o feijão, junto com uma salada, junto com um ovinho, perfeito para quem não come carne vermelha ou proteínas animais, né? Perfeito. Doutora, para a gente poder finalizar aqui, uma orientação, uma dica para aquelas pessoas, né, que de fato precisaram substituir a carne ou estão pensando em, né, parar o consumo da carne, ou mesmo quem diminuiu aí essa quantidade de ingestão. A gente sempre orienta a fazer uma transição, né, Tati? Você começa, por exemplo, fazendo um dia sem carne, que é, inclusive, um dos movimentos, né? Que é a segunda-feira sem carne, né? Então, você aí, nesse dia, vai treinando e experimentando os alimentos para uma rotina, então, sem a proteína de origem animal. Ou então, escolher uma refeição, por exemplo, para ficar sem a proteína de origem animal. Por exemplo, no jantar, né, onde muitas pessoas referem que a carne vermelha tem uma digestão mais demorada e acabam realmente não se sentindo bem quando comem muita carne vermelha à noite. Então, usar outros substitutos nesse horário, por exemplo. Tá? E sempre, né, como cada um é único, Tati, é importante respeitar a nossa individualidade e, sempre que possível, não só ler, mas procurar a orientação de um profissional, porque assim você evita, né, os riscos de gerar um déficit nutricional, uma carência nutricional que lá na frente pode complicar a sua saúde.
Doutora, só uma curiosidade. Essa questão, a carne vermelha, a carne de frango, né, e a carne do peixe. Entre elas, tem a mais indicada, a melhor ou não? Do ponto de vista nutricional, ambas se complementam, mas a carne vermelha, por exemplo, ela vai ter por 100 gramas um pouquinho mais de proteína do que o peixe, por exemplo, que tem um teor de água um pouquinho maior. Então, a quantidade em 100 gramas de proteína é um pouquinho menor, tá? E aí vai também da palatabilidade. Tem pessoas que não gostam de peixe, tem pessoas que preferem comer frango ou preferem um omelete. Então, é essa quantidade que a gente precisaria ajustar de acordo com a necessidade, o estilo de vida e a fase também da vida, né? Porque a alimentação para uma criança, para um adolescente, para um idoso, para um adulto, para um praticante de atividade física é individual, é diferente. Por isso, essa orientação tem que ser individualizada, né? Obrigada, viu? Edna Sakamoto mais uma vez aqui, contribuindo com o nosso programa. Até uma próxima e breve oportunidade, viu, doutora? Que bom, obrigada, eu Sempre agradeço. tão bom aprender, né, sobre saúde.